Oi, gente. Então, hoje eu vou gravar a primeira aula sobre o Henrique VIII. Então, ele nasce em 1491, mas ele não nasce para ser rei, porque ele era o spare. Sempre os reis ingleses tinham o heir, que era o herdeiro, e o spare, que era o que ficaria na reserva. E, de fato, o que vai acontecer é que o príncipe herdeiro, o príncipe de Gales, Arthur, vai morrer e o Henrique vai subir ao trono. O príncipe Arthur morre mais ou menos quando ele tem uns 15 anos, o Henrique é uns 5 anos mais novo, e o Henrique sobe ao trono em 1509, quando o pai dele, o Henrique VII, morre. Essa pose que vocês estão vendo aí é a pose clássica do Henrique VIII. Ele foi pintado nesse quadro pelo pintor Holbein, e o Holbein sempre embelezava um pouco os modelos dele. Nessa época, o Henrique estava muito gordo, obeso mesmo, obeso talvez até mórbido, porque ele tinha que ser carregado de um lugar para outro. Ele tinha uma ferida na perna que não cicatrizava e que volta e meia abria, fechava e até cheirava mal. E essa pose dele com as pernas abertas, possivelmente era para ele se equilibrar melhor o peso do corpo. É claro que o ator Daniel Lewis é magro, né? Mas ele copia ali, como vocês estão vendo, a pose do Henrique VIII, porque é clássica, né? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Meu Deus, como está difícil mudar a tela. Aqui nós temos uma outra imagem, essa pintada pelo Holbein, do Henrique VIII. Aqui uma outra pintura que eu acho que essa não é o Holbein, ele é mais novo. Vejam como o Holbein, os azuis do Holbein são lindíssimos, os detalhes dos anéis, das roupas, são realmente assim, é o grande pintor. O Holbein tinha se mudado para a Inglaterra, justamente porque, com a reforma na Europa, ele e o pai sempre pintaram temas religiosos. E com a onda de reforma, não havia mais público que pagasse pelos temas religiosos, exceto nos países que ainda se mantinham católicos fervorosos, como a Espanha e a Itália, e tinha muito pintor na Espanha e na Itália. Então, Holbein, que era do norte da Europa, ele acaba se mudando para a Inglaterra e passa a pintar retratos de reis, retratos de burgueses ricos e retratos de nobres. Olha o tamanho que o Henrique VIII fica. Aqui a gente tem a armadura do Henrique VIII, não é? Olha o tamanho. Aqui não é a última armadura dele. Realmente ele fica muito pesado. Era quando jovem, todos diziam que era um homem muito bonito e que era um esportista, ele era músico, ele era a esperança da Europa, porque o pai dele, aqui a gente tem a imagem do pai com a Elizabeth de York. O pai dele, o Henrique VII, não era para ter sido rei. Eu vou explicar isso daqui a pouco melhor, né? Ele é o primeiro monarca da casa Tudor. Ele ascende ao trono após vencer Ricardo III na Batalha de Bosworth, em 1485. Então, ele se casa com a Elizabeth de York, porque Elizabeth de York era filha do Eduardo IV, do rei, né? E sobrinha do Ricardo III, que tinha usurpado o trono dos irmãos dela. Então, vejam aqui a, a genealogia. Por que, deixa eu ver se aqui já dá para ver, exato. Por que que o Henrique VIII, o Henrique VII, não era possível herdeiro na linha de sucessão do trono? Vejam aqui os antepassados dele. O John de Gaunt era filho do Eduardo III. Ele não é rei. Quem é rei na época do John de Gaunt é o Ricardo II, sobrinho dele,
e depois o próprio filho dele, que é o Henrique IV, que estava na linha de sucessão, porém, ele, de fato, o que ele faz, ele aprisiona o primo, o Ricardo II, e o Ricardo II, na prisão, acaba morrendo, acha-se que ele morreu de fome. Mas, apesar de estar na linha de sucessão, o Henrique IV, vamos dizer, essa não é uma sucessão fácil, porque é uma sucessão que foi ganha, não vou dizer no campo de batalha, porque não houve exatamente uma batalha, mas foi ganha com o aprisionamento do Ricardo II. Então, o Henrique IV também se sentia, até certo ponto, ilegítimo. E ele vai ter um filho, o Henrique V, que vai conquistar vários territórios na França, e o Henrique V vai se casar com a princesa francesa, que é a Catarina de Valois, e vai trazê-la para a Inglaterra. Ocorre que pouco depois o Henrique V morre, ele já tem um bebê, o futuro Henrique VI, mas ele morre com a criança pequena ainda. E a Catarina de Valois é deixada na Inglaterra e ela só tem 23 anos. Então, ela logo depois começa a namorar e se casa com o Owen Tudor. Vejam que o Owen Tudor não era nobre de alta estirpe, ele era da, vamos dizer, ele era da corte da Catarina de Valois, mas ele não era um nobre. E eles têm um filho, Edmund Tudor, que, por ser meio-irmão do rei, do Henrique VI, era meio-irmão, irmão apenas por parte de mãe, da Catarina de Valois. Por ser meio-irmão, ele recebe o título de Conde de Richmond, mas ele não era nobre, o pai dele não era nobre, porque isso foi um segundo casamento da rainha viúva Catarina de Valois, que era princesa na França, né? Bom, esse Edmundo Tudor se casa com a Margaret Beaufort. É aquela história da Margaret se casando com 13 anos de idade, dando à luz antes dos 14 anos ao Henrique. Por que que ele se chama Henrique? Em homenagem ao rei, que é meio tio dele, né? Porque é meio irmão do pai, o rei Henrique VI. Então, ele recebe esse nome em homenagem ao rei Henrique VI. Porém, ele não está na linha de sucessão. Quem está na linha de sucessão é o filho do Henrique VI, que acaba depois morrendo no campo de batalha, e são outros primos, porque aqui o Owen Tudor não tem direito, né? Ele não é nobre. E a Catarina de Valois, a posição dela como rainha viúva não era suficiente para colocar nem o Edmundo Tudor e nem o futuro Henrique VII, na linha de sucessão. Então, resumo: pelo lado do pai, o Henrique VII não tem direito ao trono. Vamos ver pelo lado da Margaret Beaufort, pelo lado da mãe. Vejam como é a linha de sucessão. Voltamos no John de Gaunt, tá? O John de Gaunt se casou 3 vezes. Aqui a gente só tem 2 casamentos. Um casamento com a Blanche de Lancaster, e nessa época, essa Catherine Sinford já era amante do John de Gaunt. Ela foi amante dele por 25 anos e já tinha tido filhos com ela. Quando a Blanche de Lancaster morre, o John de Gaunt se casa com uma segunda esposa. Depois, essa segunda esposa vem a falecer, e aí sim ele se casa com a Catherine Sinford. E tem mais 2 filhos. Mas esse filho, John Beaufort, tinha nascido enquanto a Catarina Sinford era amante do John de Gaunt. Portanto, ele era bastardo. Pelo fato do John de Gaunt e a Catarina Sinford terem se casado, enfim, depois de 25 anos de caso, o John de Gaunt requisita ao Papa que os filhos dele, anteriores ao casamento, que nasceram enquanto ela era amante dele, fossem legitimados. Como ele era um homem muito poderoso na Europa,
os filhos são legitimados. Acontece que os filhos são legitimados, mas não para entrar na linha sucessória. Eles são legitimados, eles podem ser condes, duques, mas isso não lhes dá o direito de entrar na linha sucessória. Veja bem o que acontece aqui. O John Beaufort é diferente, porque a Joan Beaufort, desculpe, já nasce quando o John e a Catherine estão casados. Como ela nasce quando o John e a Catherine estão casados, a Joan é legítima. Então, essa linha que vem aqui com a Cecily Neville, e depois, enfim, a linha que vai dar no Eduardo IV, no Eduardo V e na própria Elizabeth de York, já é uma linha legítima, tanto por parte da Joan Beaufort, e, enfim, da Cecily Neville, quanto por parte do Ricardo, Duque de York. Mas a linha do John, não da Joan, do John Beaufort, não, porque ele nasceu antes do casal John de Gaunt e Catherine Sanford estarem legalmente casados. Enfim, então o John Beaufort ganha o título de Conde de Somerset, é extremamente rico, tem um filho chamado John Beaufort, também Duque de Somerset, e aí tem a filha Margaret Beaufort, que se casa aos 13 anos com o Edmund Tudor, filho do Owen Tudor. Então, a Margaret vem da linha ilegítima. Então, pelos dois lados, o Henrique VII não tinha direito ao trono, mas ele vai ser o rei da Inglaterra, né? E como ele consegue essa coroa? Ele consegue essa coroa vencendo o Ricardo III, está aqui, ó, vencendo o Ricardo III, que sim, era legítimo, mas que estava no trono por ter morto, sumido com as crianças, o Eduardo V e seu irmão, que estavam na Torre de Londres. O Ricardo III era irmão do rei Eduardo IV. Ele estaria na linha de sucessão, mas ocorre que a linha de sucessão era essa: Eduardo IV, Eduardo V. O menino já tinha até título de Eduardo V. E aí o Ricardo III o aprisiona na torre, dizendo que era um tempo antes da coroação e nunca mais ele é visto. Então, é esse Ricardo III que usurpou a coroa do sobrinho e o matou, que Henrique VII vai derrotar na Batalha de Bosworth Field. A Europa inteira e a Inglaterra inteira acaba ficando do lado do Henrique VII, mesmo ele não sendo legítimo, pela enormidade do crime do Ricardo III contra as crianças na torre. Bom, aqui a gente tem uma outra cronologia, uma outra... Ui, desculpe, gente, não vou mostrar... Ui, essa não, mas eu vou mostrar agora... Deixa eu ver aqui o que eu tenho. A gente vai acabar voltando para alguma dessas ideias. Eu vou mostrar agora alguns das figuras importantes do reinado do Henrique VIII e que, de certa forma, vamos dizer, o ajudam a governar. Ah, ficou errado aqui, gente. Espera aí um minutinho só, aqui. Pronto. Então, vamos lá. A figura mais importante da época da Europa, o intelectual mais importante é esse aqui, Erasmus de Roterdã, que mora na atual Holanda, em Roterdã. Ele era um erudito, um humanista, um dos mais importantes pensadores do Renascimento e escreveu vários tratados de teologia e filosofia e, inclusive, mesmo sendo católico, ele escreve sobre a necessidade de reformar a igreja. E o Erasmo era amigo do Holbein. O Holbein aqui é uma pintura feita pelo pintor Holbein. E o Erasmo, que tinha conhecido Henrique VIII, recomenda
não só o Henrique VIII para o resto da Europa como um príncipe iluminista, não tinha iluminismo ainda, né? Mas como um príncipe, digamos, letrado, como um príncipe culto, como um príncipe humanista, a esperança da Europa de ter finalmente ah, um rei renascentista realmente, não como havia sido o pai do Henrique VIII, Henrique VII, que era conhecido por ser super pão duro e um rei ainda muito arraigado a ideias medievais. O Henrique VIII, não, ele se dava com os intelectuais da época, ele era admirado, ele era, enfim, ele era realmente a esperança do Estado. E o Erasmo o aprecia muitíssimo. Aqui a gente tem uma outra imagem do Erasmo aqui, e o Holbein, o pintor, mais jovem, e depois ele mais tarde, né? Esses azuis aqui são característicos do Holbein. Ele é o grande pintor da época. Bom, agora eu vou falar da primeira mulher do Henrique VIII. Então, o Henrique VIII herda, vamos dizer, herda essa primeira esposa do irmão dele, do príncipe Arthur, porque o Arthur chega a casar com a Catarina de Aragão e ficam casados 6 meses. Foi consumado o casamento ou não? A Catarina jurava que não havia sido consumado esse casamento. Então, ela dizia que havia se mantido virgem, o menino, o Arthur, morre pouco tempo depois, e aí o pai do Henrique VIII, o Henrique VII, cadê ele aqui? Vou mostrar ele aqui. Está aqui, ó. Não sabe o que fazer com a Catarina de Aragão. O filho, Arthur, que príncipe de Gales, morreu. A esposa, Elizabeth de York, para consolar o marido, tenta ficar grávida, não consegue. Aliás, ela acaba conseguindo, depois de um ano e meio, ela consegue, mas ela morre com o bebê de parto. Então, ele acaba, num espaço de 3 anos, ele perde o Arthur, perde um segundo filho antes do Arthur, que eu esqueci de dizer, o Edmundo, que também era um outro filho que podia ser futuro herdeiro, e perde a esposa e um filho que teria nascido menino, né? E, e ele está com a Catarina de Aragão, a viúva do príncipe de Gales, na Inglaterra. O que ele faz com a Catarina de Aragão? Aí é que está a questão. Aqui eu vou mostrar uma imagem do Arthur, jovenzinho, com a Catarina de Aragão, lindinha também. E agora eu vou mostrar uma imagem como eles são parecidos, inclusive, do futuro Henrique VIII com a Catarina de Aragão. Então, inicialmente, o que o Henrique VII faz é pensar em casar ele com a Catarina de Aragão. Mas isso acaba não sendo muito bem visto nem na Inglaterra nem na Europa. E ele já estava bastante velho e bastante debilitada a sua saúde. Então, ele resolve que melhor seria o filho, né, o Henrique VIII, se casar com ela. Porém, havia a questão do dote. O dote da Catarina de Aragão não tinha sido integralmente pago, e nem a Espanha estava com vontade de pagar aquele dote. Então, o que o Henrique VII faz? Protela. Ele tenta casar o filho dele com outras princesas europeias. Entretanto, quando ele morre em 1509, ele não conseguiu efetivar nada e reza a lenda que ele teria dito no ouvido do filho, no leito de morte, case-se com a Catarina. Especialmente porque ele tinha tratado muito mal a Catarina nesse intervalo entre a morte do Arthur, do filho, e a própria morte dele. Ele tinha tratado muito mal a Catarina de Aragão. Como princesa viúva, princesa de Gales viúva, ela teria que manter uma corte. E para isso ela precisava de dinheiro. E a Catarina não teve o apoio nem do pai dela, da Espanha,
nem o... Ela escreveu cartas frenéticas para o pai, dizendo que estava quase passando fome, que ela não conseguia pagar os empregados, que as roupas dela já estavam poídas, e o pai não fez nada. E tampouco o Henrique VII, que era um pão duro danado, mandou dinheiro para a moça. Então ela ficou realmente num estado assim, ela sofreu alguns anos penúria. É incrível você pensar que é uma princesa, né, uma princesa, filha da Casa Real da Espanha, da Isabel de Castilho, Fernando de Aragão, e nora do Henrique VII, né, ex-esposa, esposa viúva do príncipe de Gales, e que o Henrique VII está considerando tanto se casar com ela ou casar o filho com ela, mas que nesses anos ela tenha ficado em penúria quase que absoluta para uma princesa real, uma penúria absoluta. Então, reza a lenda que no leito de morte era essa aqui que eu estava achando, do Henrique VII, ele tenha dito para ela, para o filho, case-se com a Catarina, porque ele estava, vamos dizer, perturbado por sua consciência. Bom, se ele disse ou se ele não disse, o fato é que o Henrique VIII já conhecia bastante a Catarina, havia feito uma consulta, já o Henrique VII havia feito essa consulta a Roma, ao Papa, e o Papa havia liberado para que o Henrique se casasse com a viúva do irmão, porque isso, pela Bíblia, era considerado incesto, era considerado desnudar o corpo do irmão, mas o Papa tinha liberado. Então, ele, de fato, ele se casa com a Catarina e vive feliz por 18 anos. E tem apenas uma filha. É interessante a gente pensar isso aqui, ó. Quantas vezes a Catarina ficou grávida? Olha só, ela tem o primeiro filho natimorto, em 1510, um ano depois do casamento. Depois, ela tem um segundo filho, Henrique, também, que morre aos 2 meses no ano seguinte. Depois, ela tem um terceiro filho, que morre em 1513, ela se casou em 1509, né? Depois, ela tem mais outro Henrique, 1514, e depois ela tem a Mary, essa sim será herdeira da Catarina e do Henrique. E além da Mary, tem uma outra filha natimorta. Então foram um monte de gravidezes mal sucedidas, apenas uma filha que sobrevive, que é a Maria, que vai acabar sendo rainha, né? O problema é que, por ser mulher, nunca a Inglaterra havia sido governada por uma mulher. Então, Henrique VIII quer tentar ter um filho. E essa obsessão, que até certo ponto a gente compreende, porque era a questão da dinastia, essa obsessão em ter um filho homem, o faz querer separar, depois de 18 anos, da Catarina de Aragão. E essa separação é traumática, que a Mary, que é uma imagem da Mary, primeira menina, ela sofre demais. Ela sofre porque, no processo de tentar se separar da mãe dela, o Henrique faz a própria filha se afastar da mãe, a revelia da filha, porque a Mary e a Catarina de Aragão, a mãe, se davam muitíssimo bem, mas ele, cada uma em seu castelo, cada uma com a sua corte, isso era a norma da época, mas ele proíbe as duas de se verem, exceto se a Catarina assinasse a anulação do casamento deles. O Henrique vai dizer para a Europa que ele está perturbado por sua consciência. É sua consciência de que a sua consciência porque o Papa errou, porque o Papa não devia ter permitido que ele casasse com a viúva do irmão. Bom, ele remete o caso a Roma, é um novo Papa, é o Clemente, e o Clemente estaria muito disposto
a permitir que o Henrique se casasse, desfizesse o casamento com a Catarina de Aragão, exceto por uma questão. Quem estava no trono naquele momento era o imperador do Sacro Império Romano, era o Carlos V, que era sobrinho da Catarina de Aragão. Aí o Papa Clemente não pode desobedecer o Carlos V, inclusive porque o Carlos V está na Itália e o Papa está sob o domínio dele. E aí o que que o Papa, vamos dizer, entre aspas, prorroga aquela decisão, passam-se 6 anos até que a Ana Bolena, o Henrique já havia conhecido a Ana Bolena, já estava apaixonado pela Ana Bolena, mas a Ana Bolena não cedia ao Henrique enquanto não houvesse um casamento. Então, essa questão do grande, the King's Great Matter, da grande questão do rei, se prorroga por alguns anos. Enquanto isso, ele tem a Ana Bolena como, vamos dizer, não é amante, porque tanto o Henrique quanto a Ana Bolena sabiam que se eles tivessem um filho, enquanto eles não estivessem legalmente casados, esse filho ou filha seria bastardo. Bastardo Henrique já tinha um outro filho chamado Henrique Fitzroy, Henry Fitzroy, e um bastardo não podia subir ao trono. Essa que era a questão. Então ele tinha que, antes de se casar antes de, vamos dizer, ter um filho com a Ana Bolena, ele teria que conseguir a anulação do casamento dele com a Catarina de Aragão. Aqui a gente vê uma cena, é um quadro de 1800 e pouco, século XIX, em que você vê o Henrique e a Catarina e os cardeais e homens importantes que estão julgando na Inglaterra o caso The King's Great Matter, se o rei poderia ou não considerar seu casamento anulado. E a Catarina suplicando aqui ao Henrique, mas ela não arreda pé, e o Henrique também não deixa de querer se separar dela. Então, o que ocorre é que o Henrique vai fazer a reforma. A reforma eu vou falar mais na próxima aula. Então, é por essa atitude da Catarina que o Henrique, instigado pela Ana Bolena, a namorada dele, que o Henrique vai fazer a reforma, porque, por si mesmo, o Henrique jamais teria feito a reforma, porque ele era um católico fervoroso e tinha escrito um tratado contra Lutero. Então, ele era antirreformista. Então, como que ele ia fazer a reforma? Ele ia fazer a reforma apenas porque era conveniente para ele, naquele momento, dizer que o Papa não era mais o Papa era apenas bispo de Roma, e que ele, Henrique, era sim o chefe da Igreja da Inglaterra. Esse período, ainda você não diz que a Inglaterra é protestante e você não diz que a Inglaterra é anglicana. Esse período do Henrique VIII, a gente se refere à Igreja Inglesa como Church of England. E quem era o chefe da Igreja da Inglaterra? Não era mais o Papa, mas era o rei. É só isso que a gente pode dizer nesse período, porque o Henrique vai acabar mantendo quase todos os rituais da Igreja Católica, porque essa primeira reforma do Henrique é uma reforma de conveniência. É conveniente para ele se proclamar chefe da Igreja da Inglaterra para ele mesmo poder, vamos dizer assim, manipular os que estão julgando o caso dele com a Catarina de Aragão e dizer, olha, vamos anular esse casamento, o Papa errou. Né? E cadê a infalibilidade do Papa? Não tem. Bom, então é isso que o Henrique faz. Ele rompe com Roma, se proclama chefe da Igreja inglesa, e aí todo mundo tem que assinar o ato de supremacia, que é exatamente o ato que reconhece o Henrique como chefe supremo da Igreja.
E é por isso que o amicíssimo do Henrique VIII, o chanceler, que seria o primeiro-ministro dele aqui, está usando o colar, o famoso colar de Esses, de chanceler do reino, o Thomas More, amicíssimo, sabe de quem? Não só do Henrique, mas amigo também do Erasmus de Roterdã. O Thomas More é apreciado em toda a Europa. Ele é um grande humanista, é o maior dos humanistas ingleses. É advogado inteligentíssimo, é filósofo, é estadista, é autor. Escreveu, por exemplo, a gente sabe, a Utopia, enfim. E ele se opõe a essa separação da Igreja da Inglaterra da Igreja Católica de Roma. E não assina o ato de supremacia, dizendo que reconhecia o Henrique como chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Por isso, ele vai perder esse colar, vai perder esse posto, vai ser preso na torre e vai ser, em 1535, morto, decapitado. Isso era um amigo do peito do Henrique. O Henrique vai ordenar a decapitação do Thomas More, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Você tem esse ator aqui, eu gosto muito desse ator, esqueci, Jeremy alguma coisa, Jeremy Norton. Aqui está escrito errado, gente, desculpe. Jeremy Norton. Ele faz o Thomas More na série The Tudors. Depois, aqui você tem o Paul Scofield, naquele filme A Man for All Seasons. Esqueci como é que é o título em português. Aqui você tem o Paul Scofield fazendo Thomas More. E na série Wolf Hall, você tem o Anton Lesser. Se você for comparar, são 3 Thomas Mores, mais ou menos diferentes. Qual é a maior diferença? Aqui, na série The Tudors, ele é mais parecido com o Thomas More de A Man for All Seasons. Por quê? Porque aqui o Thomas More é um homem virtuoso, retilíneo. Agora, em Wolf Hall, você já aparece uma outra faceta do Thomas More pouco conhecida, de que o Thomas More seria também um fanático religioso. Então, essa série Wolf Hall, que é baseada nos romances históricos, mas com uma base histórica muito sólida da Hilary Mantel, mostram um Thomas More menos virtuoso. Eu acho que a Hilary Mantel estava inteiramente errada, inclusive porque, se o Thomas More não fosse virtuoso, a igreja, ele é morto em 1535, 400 anos depois, em 1935, a igreja o canoniza, o reconhece como santo. Então, a igreja não faria isso, né? Enfim, o primeiro, então, mas antes ainda do Thomas More ser decapitado, um outro grande amigo do Henrique era o Thomas Wolsey, o cardeal Wolsey. Ele era o principal conselheiro do Henrique VIII. Ele tinha um papel importantíssimo e ele queria ser papa. E aí, quando o Henrique VIII chama o Wolsey e diz, católico, né? Diz assim, eu quero me anular meu casamento com a Catarina de Aragão, porque o Wolsey queria ser papa, ele remete o assunto a Roma. Se ele tivesse resolvido na Inglaterra e anulado o casamento do Henrique, na época ele conseguiria fazer isso. Tudo não teria acontecido aquela confusão toda, mas o que ele faz é remete ao Papa. Nisso, demora 6 anos para resolver a questão. Em 1530, o Thomas Wolsey acaba morrendo, mas se ele não tivesse morrido, ele ficou doente. Um dia depois, o Henrique teria mandado decapitá-lo também. Então vejam que o Henrique, de um príncipe admirado por toda a Europa, que ele era admirado pelo Erasmo de Roterdã, por toda a Europa, pelo Thomas More,
ele começa, ele repudia a esposa que estava com ele há 18 anos. Depois ele ordena a morte do Thomas Wolsey, que era o homem que estava há anos, há mais de 12 anos, era quem cuidava de tudo do reino. Depois ele vai ordenar a morte, a decapitação do Thomas More, que também era outro grande amigo dele. Então, e depois ele ainda vai ordenar futuramente a morte da Ana Bolena, essa esposa, essa mulher por quem ele faz toda a reforma, ele vai mandar matar. E depois uma prima dela, que será a quarta esposa dele, ele também vai mandar matar, porque ela é suspeita de adultério. Então, o que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com Henrique VIII, que começa sendo a promessa de um príncipe renascentista, esclarecido, e acaba um tirano matador de amigos e mulheres, né? Bom, ele se casa com a Ana Bolena, ninguém sabe direito a data que a Ana Bolena nasceu, tá? Vejam bem, ó, um ano depois que o Thomas More é condenado à morte, ela também é condenada. Ela fica alguns anos namorando, entre aspas, o Henrique. Aí, quando o Henrique se separa, a Igreja da Inglaterra de Roma e passa a chamar o Papa de Bispo de Roma e não mais de Papa, e se auto-intitula chefe da Igreja da Inglaterra, ele aí se casa com a Ana Bolena, ela já está grávida, mas a filha nasce, a Elizabeth nasce, eles estão casados. Vejam que a Ana Bolena vai ter a primeira filha, Elizabeth, essa vai ser a rainha. E depois ela tem mais duas gravidezes e são dois abortos. E os dois parece que eram meninos. Nesse caso aqui, nós sabemos que possivelmente a Ana Bolena tinha aquele fator negativo, RH negativo, e que apenas a primeira gravidez dela teria sido bem sucedida, porque depois o organismo dela acaba destruindo o sangue dos fetos. Então, enfim, teve uma filha, para o Henrique era péssimo, porque ele fez a reforma para ter um filho homem, e o que a Ana Bolena consegue dar para ele é uma outra filha mulher. Bom, aí há um complô contra a Ana Bolena. Quem faz parte, quem articula esse complô, em grande parte, é o Thomas Wolsey, vai morrer daqui a pouco. É o Cromwell, é o Thomas Cromwell, que vai articular esse complô. Acho que eu não botei aqui a imagem dele, está aqui, ó, Thomas Cromwell. Ele vai articular esse complô, mas daqui a pouco, quando ele trouxer uma mulher, uma princesa da Alemanha para a Inglaterra, ele... Espera aí, eu já vou, mãe, que eu estou acabando de gravar um pedacinho aqui, tá? Quando ele trouxer essa princesa da Ana de Cleves, da República Alemã, para a Inglaterra, o Henrique não vai gostar da Ana de Cleves, vai achar que ele fez um péssimo casamento com a Ana de Cleves. Politicamente era um ótimo casamento, mas realmente estava levando a Inglaterra a ser mais protestante do que o rei gostaria. Então, pouco depois, ele vai ordenar também a morte de Thomas Cromwell. Então, fica uma coisa assim, fica uma coisa... Toda hora o Henrique VIII, enfim, se livra de um amigo ou de uma esposa de quem ele não gostava. Bom, só para terminar a questão das esposas do Henrique VIII, vou terminar rapidamente aqui, então, está acabando a nossa hora de gravação. Então, ele fica casado com a Ana Bolena há pouco tempo, não está entrando aqui, gente, com a Ana Bolena há pouco tempo,
né? Ela tem 3 gravidezes, ela é acusada, um complô, porque ela não traiu o Henrique VIII. Ela é acusada de tê-lo traído com o irmão e com mais 4 homens, e esses homens são executados, inclusive o irmão dela, e ela também é executada. E aí o Henrique está livre para se casar com a próxima mulher, que é a Jane Seymour, que dá um filho homem a ele, que vai ser o futuro Eduardo IV. Infelizmente, a Jane Seymour morre de parto. E o Henrique fica de luto, mas ele conseguiu o filho homem dele, né? Aqui a gente tem um retrato dinástico do menino já maiorzinho, com 9 anos, e a Jane Seymour aqui. Mas acontece que a Jane Seymour morreu de parto. Isso é que se chama retrato dinástico. Quer dizer, o pintor colocou a Jane Seymour aqui exatamente para mostrar a dinastia Tudor, quem sucederia o Henrique, filho, e quem era a mãe do filho, Jane Seymour. Mas, de fato, ela já está morta, né? Esse retrato é pintado, enfim. Depois que ela morre, é que vem o casamento com a Ana de Cleves, que quem articula é aquele conselheiro dele, o Thomas Cromwell. E ele não gosta o Henrique não gosta da princesa, o casamento não é consumado, ela não tem filhos com o Henrique, e diferentemente da Catarina de Aragão, ela aceita que o casamento seja anulado, porque ela percebe que é uma ótima oportunidade dela ficar livre do jugo de qualquer homem, porque na Alemanha ela estava sob jugo de irmão. Aqui na Inglaterra, a casada estaria sob o jugo do Henrique. E ela percebe, a proposta que o Henrique faz para ela é muito boa. Ele deixa ela rica, ele dá o castelo, que era o palácio, que era da Ana Bolena, que era o River Castle, para a Ana de Cleves, dá mais 2 outras propriedades, dá bastante dinheiro para ela pode manter uma corte, e ela não tem marido nenhum para mandar nela. E ela faz um ótimo negócio. Aceita esse casamento anulado, o Henrique fica livre para casar de novo, ele vai casar de novo, mas porque o Cromwell foi quem articulou esse casamento com a Ana de Cleves, o Cromwell vai cair. O Cromwell vai cair e aqui eu vou mostrar mais uma imagem do Cromwell, ó, na série Wolf Hall, né? Ele que foi tão amigo também do Henrique, vai ter a mesma cena que teve o Cardeal Wolsey e o Thomas More. Agora é o Thomas Wolsey, o Thomas Cromwell que vai cair. Agora, deixa eu mostrar aqui mais uma... Na Frick Collection de Nova York, eles botam o retrato de 2 inimigos, o Thomas More e o Cardeal Wolsey, na mesma sala se olhando. Um extremo mau gosto fazer isso, né? Só um detalhe. Bom, então depois que o Henrique anula o casamento com a Ana de Cleves, ele se casa com a Catherine Howard, que era prima da Ana Bolena. Fica casado pouco tempo, 2 anos. Agora, essa aqui, realmente, ela já tinha tido relações e já estava comprometida em casamento com outras pessoas. Isso, em determinado momento, vem à tona e ela é decapitada, mas, de fato, ela traiu o Henrique VIII. E o Henrique, apesar de gostar dela, ela é uma mocinha, ela tem 15, 16 anos, o Henrique já está bastante velho e obeso, mas, enfim, a honra dele não permite que ele mantenha a Catherine Howard, que era prima da Ana Bolena. E ela é também, como a Ana Bolena, decapitada. E aí, finalmente, o Henrique se casa com a última mulher, que é a Catherine Parr, que era uma viúva, já tinha tido 2 casamentos, não tinha filhos e não terá filhos com Henrique VIII, e ela vai ter uma filha depois. Essa Mary Seymour é depois que o Henrique morre e ela se casa com Thomas Seymour, que era tio do Thomas Seymour, era irmão da mulher
terceira mulher do Henrique VIII, da Jane Seymour, né? Ela se casa com ele, tem uma filha e morre de parto, morre de infecção depois do parto. Bom, esse casamento, a Catarina Parr sobrevive, né? Teria também que falar muito de outras amantes do Henrique VIII, mas eu só queria dizer o seguinte: inclusive, ele teve um filho com um filho homem, com essa Elizabeth Blount. Ele teve esse filho, Henry Fitzroy. Ele foi reconhecido pelo rei, recebeu títulos nobres, mas ele morre antes do Henrique, porque uma das soluções que o Papa tinha proposto era tentar, vamos dizer, colocar o Henry Fitzroy na linha de sucessão. Foi pensado isso, mas acontece que ele morre antes do pai, então o Henrique continua na busca por um herdeiro masculino. Então, os três filhos do Henrique, por ordem, quem nasce é a Mary, que é filha da Catarina de Aragão, a Elizabeth, que é filha da Ana Bolena, e o Eduardo, que é filho da Jane Seymour. Os três serão reis e rainhas da Inglaterra. E isso a gente vê depois, numa próxima conversa sobre Henrique VIII e a reforma. Tchau, gente.